Hoje é dia de desbloquear prana, desbloquear a energia vital do seu corpo, da sua mente, do seu ambiente. Bora fazer isso juntas? Sim, sim, sim. Episódio passado eu prometi que hoje desbloquearíamos prana, ou melhor dizendo, eu te ensinaria como é que faz isso. Então é o que eu vou fazer nesse episódio. Episódio bônus da sequência dos outros 3 anteriores, beleza? Mas antes você já sabe, tem aquela amiga, aquele amigo que ama Ayurveda e Yoga, mas não tá aqui no canal ainda do YouTube? Manda pra cá. Não tá no Spotify? Manda pra lá. Manda lá pro meu Instagram, @vangravino. E bora aprender muitíssimo sobre Ayurveda e Yoga pra vida real. Juntas e juntos, beleza? E se você não está inscrita no YouTube, se inscreva. Se você não me segue ainda no Spotify, siga, ative as notificações de onde você estiver. E vamos conversar sobre liberar prana, liberar energia de vida. Bora pra vinheta e vem cá daqui a pouquinho que a gente conversa sobre isso e vai ser super legal, tenho certeza. Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Eu não sei se você já estava por aqui, mas eu fiz uma sequência de 3 episódios do Ayurveda Brasil Podcast muito legais, que eu falei sobre os 3 P's que me fizeram ter continuidade no reequilíbrio da minha saúde mente-corpo. E esses 3 P's são pilares que eu utilizo cotidianamente. Utilizo para mim, utilizo para os meus programas, utilizo nos atendimentos de Ayurveda que faço e assim por diante. Por quê? Porque esses 3 P's, eles se complementam e mais do que isso, eles possibilitam que a gente ganhe algo que a gente tem pouco nessa sociedade, que é a instabilidade. Aliás, eu vou falar sobre isso no próximo episódio, já adianto aqui. Por que será que a gente tem uma sociedade de gente tão ansiosa e de tanta maluquice praticamente todos os dias nessa vida? O que tem aí demais, segundo a perspectiva do Ayurveda, que faz com que a gente não consiga ter estabilidade, que a gente não consiga ter constância, ou que essa constância seja muito pouca, né? Então a gente vai conversar sobre isso na quinta-feira, beleza? Então não perca. Agora, feita essa observação, hoje a gente vai falar, a gente não, eu vou falar para você, uma forma de você conseguir liberar energia vital. Liberar energia vital é muito, muito, muito importante. Por quê? Porque energia de vida. Se você ainda não sabe o que é prana, vai lá no episódio passado. É energia de vida, a gente consegue essa energia de vida quando ela tá fluida, parece que tudo se encaixa, que tudo caminha, que as coisas são mais leves, percebe? Então, eu quero que você tenha leveza, eu quero que você tenha uma vida feliz, eu quero que você tenha uma vida com Ayurveda e com Yoga que facilite o seu cotidiano, que reequilibre a sua saúde sem peso. É isso que eu quero. Então, se você é dessas que coloca em ação, que sim, quero ter uma vida assim e quero fazer coisas para isso, aqui é o seu lugar, beleza? Então, mas tá, Van, para de falar tanto assim que hoje você tá super falante e como é que eu reequilibro o meu prana, ou seja, como é que eu deixo o meu prana mais fluido. A gente tem muitas maneiras, é óbvio disso. Tem gente que nem faz isso via Ayurveda e Yoga, mas aqui você vai ficar sabendo via essa lente, essa perspectiva, certo? Então, por que eu digo isso? Porque às vezes tem sempre essa pergunta, mas é só com Ayurveda e com Yoga que eu consigo deixar essa energia fluir? Claro que não, gente. O mundo é cheio de possibilidades. A gente tem infinitas possibilidades todos os dias na nossa vida. Então é óbvio que essa daqui, este não é o único caminho, mas ele é um deles. Ele é um deles e é muito potente. Então quem curte, bora lá. Primeira coisa, o prana flui muito facilmente com pranayamas do yoga. Olha o nome, pranayamas, né, que são as técnicas de respiração do yoga. Agora essas técnicas de respiração, elas são muitas, né? Elas são aí centenas de técnicas de respiração que a gente pode fazer. O que é legal? O legal é você ir primeiro tomando consciência respiratória, isso é muito importante, e depois ficar um tempo com 1, 2, 3 técnicas para ir percebendo qual é a consciência respiratória que aquela determinada técnica traz para o seu corpo. Uma das técnicas mais potentes para a gente fazer isso é a técnica que se chama Soham. Soham é como dizem os indianos, né, da antiguidade, que é o som que faz a nossa respiração. Olha que potente isso. Então, quando eu inalo profundamente, é como se eu fizesse so.
Então faz. E quando eu exalo, ran. Então, Sohan, exatamente o som da nossa inalação e da nossa exalação. Mas não é só. Sohan significa eu sou. Então, quando você utiliza o mantra para fazer esse tipo de ação, você vai mandando calmaria para sua mente. O que é o mantra? O mantra ele é um tipo de expressão ou de palavra que vai juntar aí várias coisas. Primeiro, ele sempre tem um significado, como esse que eu acabei de te dizer. Sohan significa eu sou. Então, esse eu sou é esse acesso que você tem ao seu interior, essa potência de vida que você tem no seu coração, essa leveza que você tem na sua alma, essa criatividade que você tem aí, que muitas vezes a gente abafa. Então, quando o prana não está fluido, isso daí fica tudo aí, estagnado junto. Então, é por isso que é tão importante para o yoga e para o Ayurveda a gente liberar esses movimentos aí, essa leveza do prana, essa energia que é prana, né, segundo o yoga, neste caso. Então, olha só que interessante. Eu estou te dizendo que o mantra, portanto, ele tem um significado. Esse significado, então, carrega aí nessa palavra. Então, você está se enchendo deste significado do prana que você vai mentalizando, mas ao mesmo tempo ele é uma, entre aspas, distração para a mente agitada. Sabe quando a sua mente está tão agitada que você não consegue parar quietinha? Quando você foca no mantra, você vai pouco a pouco diminuindo essa agitação mental, diminuindo o fluxo de pensamento de forma mais natural e não tão com tanta sofrência, sabe assim? Então é muito interessante fazer tanto respiração quanto meditações com mantras. Então a respiração é uma das formas de você acessar prana. A outra forma é a própria prática meditativa. Né? A meditação, ela vai liberando, porque a meditação você faz as duas coisas, né? Você respira, para e ao mesmo tempo você vai fazendo um fluxo de aquietamento mental. E não se preocupe se esse fluxo não vem de uma vez, não vem super rápido. A gente vai falar ainda sobre, aqui também nos episódios, eu vou gravar um episódio sobre que é isso, né? Eu não consigo meditar, como é que fica isso? Como é que eu posso meditar e assim por diante? E 3 eixos que são muito fundamentais para você que está começando a meditar agora, tá? Eu vou falar sobre isso, mas esse é outro dia. Hoje, foca no seguinte: a meditação você consegue ao mesmo tempo respirar, portanto, oxigenar o seu corpo. Você consegue pausar. O que significa pausa? Ela é muito potente. E aí eu não vou nem utilizar o Ayurveda e o Yoga. Eu vou utilizar um médico, né, um pesquisador, na verdade, de Harvard, que é o Dr. Herbert Benson, que fez anos, a vida inteira, ele pesquisou a resposta do relaxamento, né? Então, se a gente, e eu já falei isso aqui antes, vou repetir, porque é muito, muito, muito importante repetir isso. E se você nunca viu, vai atrás dos livros desse cara, que são muito legais. Então, assim, o que ele vai dizer? Que da mesma maneira que a gente tem hormônios do estresse agindo no nosso corpo, a gente também tem hormônios do relaxamento. É que a gente não ativa esses hormônios. Se você começar a ficar paradinha, sem fazer nada, respirando e assim por diante, você começa a acionar os hormônios do relaxamento e pouco a pouco esses hormônios começam a fazer efeito e você vai entrando então no processo que a gente chama de homeostase. O que é homeostase? É o equilíbrio que o nosso corpo entra. Então, o estresse é normal, situações de estresse são normais na vida. A questão é que a gente só tem um acúmulo de situações estressantes, isso torna o estresse crônico, e aí é o problema. Então, o problema não está no estresse em si, mas está no estresse crônico que vira. E se a gente não tem a resposta do relaxamento, então a gente entra em desequilíbrio emocionalmente, mentalmente. Então, a meditação te propicia respirar, portanto, oxigenar melhor suas células, diminuir inflamações do seu corpo físico, não é somente. A respiração te propicia ter um contato direto, ela é uma ponte mais rápida e mais direta que liga, então, o nosso corpo com as emoções. E a meditação, nesse caso aí, do processo de respiração dentro da meditação, te possibilita a pausa. Então, você tem três elementos, 3 fatores que vão ser fundamentais para o reequilíbrio da saúde mente e corpo, para um reequilíbrio muito potente, porque você vai liberar prana com esse reequilíbrio. Quando você libera prana,
você começa a ter uma vida mais equilibrada no sentido da saúde, mas também em outros aspectos. Porque se você tem uma mente menos agitada, mais tranquila, mais calma, a sua resposta diante de situações estressantes, ela passa a ser uma resposta mais criativa, não apenas a resposta de luta ou fuga que a gente está acostumada, saca? Então isso é muita potência de vida. Por isso que eu digo que para mim, eu sempre gosto de pensar naquela fase, fala naquele trecho do Paulo Freire que ele dizia assim: a educação não muda o mundo, né? A educação muda as pessoas e pessoas mudam, pessoas transformam o mundo. E eu acho que acho não, tenho certeza que o yoga e o Ayurveda também. O yoga e o Ayurveda não transformam o mundo, mas transformam pessoas e pessoas transformam o mundo. Portanto, se permita, se deixe ser transformada, né? Se deixe ser. Experimente, acho que essa é a palavra, mais que se deixar ser, experimente esse fluxo transformador que deixa surgir não só a sua saúde física e mental, mas também que permite aflorar quem você realmente é e que fica às vezes abafado aqui, seja por causa de questões da sociedade que vão oprimindo a gente, principalmente enquanto mulheres, seja porque a gente tem que dar respostas o tempo inteiro de cobranças, né, familiares, cobranças no emprego e assim por diante, que nos obriga a ficar numa situação muitas vezes que a gente não quer, seja inclusive para sair dessas situações. Libera a prana aí, que você vai ver que quando a gente libera a prana, as coisas começam a se mover de outra maneira na nossa vida. Você passa por situações de estresse? Claro que sim, não é pílula mágica, mas você responde diferente. Experimenta. Experimenta. Ah, e eu tenho uma surpresa. Neste sábado, eu vou subir aqui no YouTube o vídeo da respiração Sohan. Um vídeo de 10, mais ou menos 15 minutinhos de respiração de Pranayama Sohan. Faça, pratique, utilize Sohan todos os dias. Combinado? Então, esse foi o episódio de Ayurveda Brasil Podcast de hoje, que vai ao ar toda terça e quinta às 19 horas. Eu sou Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê!